Olá, nono ano A, tudo bem com vocês? Então, passou a prova parcial, um respiro, enfim, uma etapa vencida, mas os estudos continuam, né? Estamos focados ainda na construção do parágrafo padrão, porque é a partir dessa ideia do parágrafo padrão que a gente vai conseguir construir textos elaborados estilo Enem, né? São os textos dissertativos argumentativos. Ok. No bloco suplementar, para quem já começou, já deu gás na produção, viu lá no finalzinho que tem a diferença conceitual de tema e tese. Queria reportar isso para a aula de hoje. Então, essa videoaula é dedicada para a gente tentar diferenciar assunto, tema e tese. São três conceitos que aparecem na prática dos textos dissertativos e argumentativos do Enem. E muitos alunos pensam que tem sinônimo entre assunto, tema e tese, são sinônimas, mas não são. Existe uma diferença. E é muito importante entender a diferença, porque a aplicabilidade da tese, por exemplo, no texto, é uma constante. Vocês precisam ter a ideia muito clara do que é tese para dar conta de fazer bons textos dissertativos, argumentativos, ok? Então, a aula é para isso. Então, na tela aqui a gente tem essa introdução, esse material está postado nessa aba onde está a videoaula. Então, podem abrir e seguir numa versão maior, né, no computador, para ter uma leitura mais fluida. Mas se derem conta de ler por aqui, porque já estão no computador, então tem como abrir a tela, aí fica mais fácil a leitura. Agora, para o celular realmente fica pequenininho, tá bom? Então, bora lá. Bom, o que é assunto? Todo texto tem assunto. Se eu vou fazer uma redação, tem um assunto que eu preciso tratar. Então, o assunto tem um significado mais amplo, mais genérico e pode ser desdobrado em temas. Vou explicar o que é tema. Calma. Assunto é o genericão, tá? Então, a gente pega palavras ou termos gerais e tratam como assunto. Por exemplo, cidadania. Cidadania é um termo muito geral. A partir de cidadania, eu posso puxar setinha e fazer várias abordagens específicas que tratam da cidadania, né? O racismo, né, também é tema genérico único, né? É universal. E a partir dele eu posso desmembrar em outras questões que envolvem racismo, né? É como se fossem subassuntos, mas não é o nome esse, tá? É o tema, a gente vai tratar no próximo slide. Trânsito é a mesma coisa, ó. Um assunto, trânsito. E dentro desses assuntos, então, mudando aqui, eu tenho o tema. O tema é um recorte. Eu pego esse assunto geral e vou pensar um trato que eu posso fazer desse assunto. Então, o tema é um recorte do assunto. Ele acarreta necessariamente um ponto de vista e dá margem à discussão. Então, se eu falar sobre cidadania de modo geral, como é que eu vou levar isso a um ponto de vista, um posicionamento crítico ou propor discussão sobre isso se está muito geral? Preciso tirar desse geral algo para especificar. Isso é tema. Então, eu coloquei 3 exemplos aí, todos eles em retângulos coloridos. No primeiro verde, o assunto é cidadania, tá? Geralzão, cidadania. Ok. Um tema, eu vou pegar algo específico da cidadania e detalhar mais. Então, vem o direito e o dever de votar no cidadão. Então, esse tema faz parte do campo cidadania, mas é um recorte, é algo específico do tema, do geral, né? Então, já dá margem para a gente ver sobre questões que podem gerar discussões sobre a questão do direito e o dever de votar. É direito de votar porque ao mesmo tempo é dever. Pode trabalhar com essa dualidade conceitual, né? Que nos faz ter esse direito, mas acaba sendo um dever porque você tem penalidade se não votar, né? No retângulo amarelo, o assunto, o geral, é racismo. Então, pincelando esse assunto e tratando como tema algo específico que parte desse assunto, eu posso falar sobre caminhos para combater o racismo no Brasil. Esse tema foi de 2016 do Enem, tá? Então, teve essa proposta. O Enem faz só propostas de temas e é claro que os temas vêm de assuntos, tá? No azul vem trânsito, de um modo geral, trânsito. O que eu posso tratar
tratar de trânsito, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Tá vendo que trata indiretamente, mas tem a ver com trânsito, segurança no trânsito, né? Então, esse tema vem de um recorte de uma parte tirada, pega ali o miolinho, tira, isso é o tema do geral. O assunto todo, então, é um bolo inteiro e o tema são as fatias que eu parto desse bolo, tá? Fazendo uma metáfora aí. Então, eu quero mostrar para vocês, só por uma forma assim de curiosidade, eu peguei só até 2012 para frente, para vocês verem os temas tratados no Enem, né? Tem movimento imigratório para o Brasil no século XXI, em 2012, 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, coloquei no exemplo do slide anterior, 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Tá vendo? O assunto é publicidade. O tema foi publicidade infantil em questão no Brasil. Se vocês lerem os outros, vocês vão perceber que os temas no Enem são cobrados a partir de situações e de temas, né, atuais que têm a ver com o Brasil, né? A questão religiosa, por exemplo, de 2016, aí a primeira aplicação vem caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A gente tem intolerância religiosa e guerras religiosas no mundo inteiro, né? Confrontos que se partem a partir do confronto religioso, né? Então, essa proposta do tema parte aqui do Brasil, intolerância religiosa, não aceitar a religião do outro, né? E atacá-lo por isso, como se tivesse uma verdadeira, única, referencial, né? Então, o trato do Enem foi em relação a esse caminho aí. Então, isso são temas, tá vendo? Eles são mais desenvolvidos. Eles surgiram, ou seja, essas fatias do bolo vieram de um bolo geral, tá? Por exemplo, 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse é o tema. Assunto, mulher, né? O assunto é geral e o tema é o recorte desse assunto, ok? Agora é muito importante, gente. Sabemos agora a diferença de assunto e tema, ok? Agora é tese. Tese é a opinião a ser defendida. É a construção de um raciocínio sobre um fato e tomada de posição em relação a esse fato. Uma opinião terá pouco ou nenhum valor se não apresentarmos argumentos que a comprovam. Então vamos por partes. Bom, se vamos fazer daqui para frente, né? Logo daqui para frente, textos dissertativos argumentativos do Enem, o trato é ter um posicionamento crítico e defendê-lo, tá? Ter essa ideia, compactuar com essa ideia que você tá ali colocando, é a tese. A tese é a sua ideia, é a ideia que você vai defender ao longo do texto. E é claro que ela tem que aparecer na parte introdutória, né? Então, por exemplo, os tópicos frasais que a gente estudou dos parágrafos padrão, pode ser desenvolvido em forma de tese, porque ali no tópico frasal, que é a ideia central, já pode estar embutido o posicionamento crítico de vocês, né? Então, é isso. A gente vai construir, então, um texto dissertativo argumentativo, raciocínios sobre isso, a partir de argumentos. Então, essa opinião que eu jogar lá na introdução, ela vai ter pouco valor ou nenhum valor se eu não conseguir defendê-la. Então, não adianta só colocar uma tese na introdução do meu texto. Ao longo dele, no segundo, terceiro e assim vai, eu preciso desenvolver argumentos para sustentar essa ideia que eu estou colocando lá no início da introdução, provavelmente no meu tópico frasal, tá? Coloquei um exemplo para vocês entenderem agora geral, tá? Fechamento. Então, é o seguinte, eu tenho um assunto geral, o bolo inteiro, cidadania. Desse bolo inteiro, que pode ser recortado em vários pedaços, eu vou pegar um recorte, que é a rotina urbana de São Paulo. Poderia falar, gente, de tanta coisa que tem a ver com cidadania, até do Brasil de modo geral. Mas resolvi falar, propor um tema da rotina urbana de São Paulo. Então, é um recorte, certo? Então, aí já dá um caminho. Bom, o que eu posso falar
da rotina urbana de São Paulo que pode me dar uma ideia para eu defender um posicionamento meu declarado sobre essa rotina urbana de São Paulo. Então questione-se, ela é boa ou é ruim? Ela é de direito, amplamente, né, para todos ou não, é vetado para alguns? Então, assim, essa lógica toda de questionamento vai ajudar vocês a centrar numa ideia para defender, que vai aparecer no início do nosso texto dissertativo argumentativo. Então, qual tese que eu proponho aqui a partir desse tema? Olha só, que poderia aparecer no início, tá, gente? Na nossa introdução dos textos dissertativos e argumentativos e também nos parágrafos padrão. Os habitantes da cidade de São Paulo passam diariamente por dificuldades. Essa questão da dificuldade não foi falada no tema, porque o tema é geral, ele não defende ideia, ele fala geral, né? Ele não é tão geral igual ao assunto, mas ele não tem ideia defendida. A ideia defendida torna-se tese. Quando eu leio essa frase aqui, a gente vê que ela é mais detalhada ainda que o tema, e mais do que isso, tem uma ideia, tem um posicionamento a ser defendido, tá? Então, se eu coloco essa tese no início do meu texto, é claro que eu vou ter que falar sobre as dificuldades que os habitantes da cidade de São Paulo passam. E de quais naturezas são? Eu posso questionar a natureza dessas dificuldades para virar ponto de partida para a argumentação. Então, eu coloquei 3 possíveis argumentos que podem ser usados para defender essa tese aí que eu coloquei. Primeiro argumento: o trânsito está cada vez mais congestionado, né? Então, essa questão de chegar ao trabalho, ficar muito tempo no trânsito, trânsito mais lento gera mais violência, porque as pessoas ficam mais vulneráveis a assaltos, então vai gerando problemas, né, de natureza urbana. O segundo argumento que eu posso colocar: assaltos ocorrem a todo instante. Posso linkar, inclusive, com o primeiro nesse raciocínio que eu fiz. O terceiro argumento provável: os índices de poluição estão chegando a níveis altíssimos, exatamente pelo número excessivo de carros, tanto que lá tem rodízio, né, por placas. Então, olha só, eu coloquei 3 possíveis argumentos que possam ser desenvolvidos e que pode garantir a minha tese, né, a legitimidade da minha tese colocada lá no início do texto. Então, já expliquei para vocês o esqueleto do texto dissertativo argumentativo, né? Introdução, desenvolvimento, a parte maior, conclusão, certo? Na introdução, a gente vai ter a tese e os argumentos citados que eu vou usar para defender ao longo do meu texto. Sabe o que são os argumentos que eu vou citar na introdução para defender essa minha ideia central? São as ideias secundárias do parágrafo padrão, tá? Ideia central, que seria o tópico frasal, a tese. As ideias secundárias seriam os argumentos que eu irei utilizar no meu texto, ok? Aí, o segundo parágrafo, eu vou tratar do primeiro argumento que eu citei para sustentar a minha tese, que seria, no caso, por exemplo, o trânsito está cada vez mais congestionado. Terceiro parágrafo, eu vou colocar assaltos ocorrem a todo instante. No quarto parágrafo, eu vou falar sobre índices de poluição que estão chegando a níveis altíssimos. E o último, eu vou concluir. Então, um texto que tem 3 argumentos, eu vou ter 5 parágrafos, né? Introdução, desenvolvimento, um para cada argumento citado na introdução e um para fechamento, conclusão. Se eu escolher 2 argumentos desses 3, então meu texto terá 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento, conclusão. Lembrando que esses argumentos em cada parágrafo não são partidos, tá? Todo o texto tem uma coesão. Apesar de ter a divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão, os parágrafos precisam dialogar, tá? Então, o segundo dialoga e se amarra com o primeiro, o terceiro dialoga e se amarra com o segundo, para ter um texto de unidade coesa e coerente, ok? Vou propor para vocês, para hoje, uma atividade que dá para fazer na aula, tá? Como eu negociei com vocês que não teria DPC, né, exatamente por causa da extensão do bloco suplementar. Então, a atividade que eu vou propor agora, dá para fazer no restinho dessa aula, porque foram quase 16 minutos de vídeo aula. Vocês vão fazer no restante essa atividade para mim e tem a pergunta investigativa, tá bom? E semana que vem voltaremos à nossa rotina. Um beijo para vocês e até mais!